Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Este vídeo é complementar a um vídeo que eu já havia gravado, falando sobre a questão da pedofilia, da pornografia infantil, infanto-juvenil, na verdade, que tanto crianças quanto jovens são vítimas, né, dessa prática horrorosa, asquerosa. E num vídeo anterior eu já tinha falado sobre isso. E o que reforçou esse vídeo que eu estou fazendo agora foi o que aconteceu terça-feira passada no programa MasterChef, que é exibido na Band, e que agora tem a parte de crianças participando, o MasterChef Kids. E crianças de 9 a 13 anos participam e fazem a mesma coisa, lógico, que os adultos. Elas têm que preparar algumas comidas para ver se os chefes de cozinha renomados que estão lá no programa aprovam ou não. Semana passada, uma das participantes de apenas 12 anos, a Valentina, ela foi super ofendida no Twitter, chamaram ela de vagabunda, de safada, sem a garota ter feito absolutamente nada. Ou seja, as pessoas que fazem isso, elas são tão bestiais, elas são tão doentes da mente que elas acabam vendo maldade onde não tem. Então começaram a objetificar a menina, falando as coisas mais absurdas em relação a ela, e isso daí choca de uma certa forma, porque criança não merece isso, criança tem que ser protegida, tem que ser respeitada. E as crianças que são expostas nesse programa, elas não estão apenas expostas à questão dos pedófilos, elas estão também expostas a riscos que elas podem correr em relação a acidentes. E o que eu quero dizer com isso? Lá no programa, como eles têm que preparar comidas, eles precisam usar facas. Eles cortam carne, eles cortam frango, peixe, outras coisas, então eles precisam de faca. Facas profissionais, aquelas grandes, mesmo você vê crianças ali cortando, e de repente uma criança daquelas leva um corte, quem é que vai se responsabilizar? Elas carregam pratos pesados, de repente cai da mão delas, de repente elas não têm força o suficiente para pegar aqueles pratos. Se o prato cai no chão, lógico que ele vai quebrar. Se uma criança dessas sofre um corte, alguém vai ter que se responsabilizar. E também a questão delas usarem o forno e o fogo para poderem fazer as suas comidas, né? Assar, fritar e tudo mais. Até flambar algumas coisas. Quando o fogo fica bem alto e vem na direção do rosto delas, isso poderia causar algum tipo de acidente. Então, a exposição não é só em relação à questão da pedofilia, de atrair tarados. Isso sim, claro que é importante, porque já foi enfatizado aqui e a gente sabe que o cuidado ele tem que ser redobrado. Por quê? Esses tarados vão querer saber quem são essas crianças, vão pesquisar o nome delas na internet, nas redes sociais, principalmente no Twitter, e vão acabar chegando até elas. Se passando por um amiguinho, por um fã, por uma pessoa que assistiu ao programa e achou legal a participação delas. Eles vão usar várias artimanhas, eles vão usar várias técnicas para poder chegar até elas com certeza. Então é bom que os pais fiquem muito atentos a isso. E a questão da segurança, ela também tem que ser enfatizada, a segurança em relação aos riscos que elas correm, referente a queimaduras, a cortes, porque um adulto, sabendo manusear uma faca, sabendo lidar com fogo e com forno, já corre esses riscos, você imagina uma criança. E tem que saber também, será que todas elas que se inscreveram nesse programa foram por livre e espontânea vontade? Eu acredito que muitas sim, e talvez muitas delas podem ter sido influenciadas pelo pai, pela mãe ou por algum responsável. De repente o pai ou a mãe soube que o programa ia abrir uma edição para participação do público infanto-juvenil e pensou, poxa, minha filha acha legal cozinhar, meu filho se interessa por essa parte de culinária, de gastronomia, então eu vou inscrevê-lo. E muitos pais também, lógico que não generalizando, estou dizendo muitos e não todos, mas de alguma forma eles tentam projetar nos seus filhos alguns sonhos que eles não realizaram na época que eles queriam. Digamos que um pai, um dia na vida, pensou em ser uma pessoa famosa, um cantor, um jogador de futebol, a mãe pensou em ser atriz e modelo, alguma coisa do tipo. Como não conseguiu,
Hoje esses pais veem nos seus filhos uma porta aberta, uma oportunidade de projetar um estrelato que eles gostariam de ter alcançado. Só que isso é muito perigoso, porque eles estão expondo seus filhos a riscos, eles estão expondo a imagem dessas crianças, desses jovens, e é uma coisa que tem que ser pensada e repensada, é uma coisa que tem que ser revista de uma forma muito minuciosa. E não deixa de ser também uma exploração do trabalho infantil, porque a exploração do trabalho infantil, a exploração da mão de obra infantil, não é só aquela criancinha que está trabalhando desde 3, 4, 5 anos de idade numa carvoaria lá nos confins do Brasil. Não é só uma criança que está cortando lenha para ajudar seus pais no sustento, num estado muito longínquo, numa cidade que você nem imagina que existe no mapa. Não, não é só isso. A partir do momento que interfere na questão da infância ou da juventude, a partir do momento em que expõe a imagem e que isso está voltado para um trabalho como um todo, é exploração sim, porque a criança e o jovem ele tem que passar por etapas na vida. Ele não pode atropelar nada, ele não deve ser tornado adulto antes do tempo. E, infelizmente, muitos pais fazem isso com seus filhos. Então esse vídeo é para reforçar a questão que já foi falada antes sobre a pedofilia, sobre a pornografia infantil na internet, para ter muito cuidado com as exposições, para vocês verem como crianças apenas participando do programa de gastronomia são vítimas de pedófilos, de gente insana e insensata. Imagina os pais que acham muito bonito crianças que ficam cantando e rebolando ao som de letras de músicas, ao som de músicas, no caso, que tem letras apelativas e de cunho que remete ao sexo, que remete à pornografia. Então, o cuidado, ele é sempre necessário. Criança precisa ser protegida e não exposta. Agradeço a todos que assistirem esse vídeo, se puderem divulgue e, mais uma vez, meu muito obrigada.